maravilhosos e maravilhosas. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra a respeito de ansiedade. Por quê? Porque no tempo que nós temos vivido, realmente acreditar, permanecer no crer, permanecer no descansar, não é fácil. É uma luta diária e principalmente uma luta dentro de nós. Porque as nossas emoções, lidar com tudo isso é um grande desafio. E por isso muito que a gente fala a respeito do relacionamento, da intimidade com o Senhor, que são a grande fonte de estruturação realmente, de gerar realmente o caráter de Cristo em nós. E em tempos tão difíceis, se manter tranquilos e confiantes e acreditando que Deus está no controle e que a gente deve permanecer nele e acreditar é um desafio. E o Senhor tem ardido no meu coração a respeito disso, de como a ansiedade ela é uma fonte para a incredulidade, para tornar a incredulidade ativa dentro de nós, para expandir a incredulidade, mesmo que ela esteja mínima dentro de nós, sabe? E a ansiedade ela gera isso, ela provoca isso, ela é a fonte onde a incredulidade ela vai, sabe, sugando e se alimentando até ganhar grande proporção dentro do nosso coração. E uma das coisas que o inimigo ele quer realmente é que nós nos tornemos incrédulos. Incrédulos da bondade do Senhor, incrédulos da fidelidade do Senhor, incrédulos do amor do Senhor, sabe? Então, são várias situações que vão acontecendo na nossa vida e que vão realmente nos desafiando a permanecer no crer ou no não crer. E eu falo muito a respeito de uma falsa fé, né? Existe a verdadeira fé, aquela que realmente ela é estruturada, né, no Senhor, ela realmente acredita no Senhor e ela permanece no Senhor, e ela se expande no Senhor, através do Senhor, sabe? São essas oportunidades que você permanece no descansar, no crer em Jesus, mas existe uma falsa fé. A fé que leva, né, uma falsa fé seria realmente a incredulidade. Aquela fé no não acreditar, no não permanecer, no não descansar. E é essa falsa fé que o inimigo ele quer gerar em nós, porque essa falsa fé faz você não acreditar na fidelidade do Senhor, não acreditar na bondade do Senhor, não acreditar no amor do Senhor, e isso vai gerando uma incredulidade, e quando a gente não crê, quando a gente realmente não permanece nesse caminho da fé verdadeira, né, pela qual Judas vem falando que a nossa maior batalha é pela fé, para permanecermos na fé, e quando isso não acontece, a gente é levado por vãs filosofias, por vãs doutrinas, que é aquilo que Paulo vai trazendo sobre as nossas vidas. Então a gente é levado por qualquer coisa, porque a gente não sabe onde a nossa fé está estruturada, aonde realmente a gente pode crer, aonde a gente pode realmente acreditar. E eu quero falar a respeito disso, de como a ansiedade ela é um dos fatores, né? Eu costumo dizer, e realmente ela é realmente a mãe da incredulidade. Porque quando você está ansioso, você se coloca numa posição de não confiança. E quando você não está confiando, é porque você está tirando os seus olhos de Cristo. E Pedro, ele teve essa experiência, eu gosto muito, eu sempre falo muito a respeito dessa experiência, porque me marca, me chama a atenção. É a forma de como Pedro, ele vê Jesus andando sobre as águas e naquela emoção, naquela euforia, ele fala, Senhor, eu quero vivenciar isso, eu quero provar isso. Jesus chama ele para fora do barco, mas o que chama a atenção é que enquanto Pedro estava olhando para Cristo, enquanto ele estava, sabe, fito com os seus olhos em Cristo, ele permaneceu no lugar onde ele estava vivendo o sobrenatural, ele estava vivendo algo inacreditável, impossível. Mas a partir do momento em que o olhar dele se atenta para as coisas que estão ao redor, para a tempestade, né, para a turbulência, para o problema que eles estavam enfrentando, que era um vendaval, que era uma tempestade, então quando seus olhos são tirados de Jesus, ele começa a afundar.
E é isso muitas vezes que nós enfrentamos. O nosso relacionamento com o Senhor é justamente para isso. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, quanto mais nós temos intimidade com Ele, mais nós temos essa profundidade de aprofundar o nosso olhar em Jesus, de ver a chama de fogo, sabe? De ver realmente a intensidade do amor de Deus e confiar plenamente nele. E a ansiedade nos tira desse lugar. Ela nos faz realmente ficar preocupados com o que está acontecendo, olhar para o problema, olhar para as mentiras e esquecer das verdades que já foram ministradas no nosso coração. Que nós somos aceitos, que nós somos amados, que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, que nós somos sal da terra, que nós somos a luz do mundo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo o seu propósito. Então a gente vai dando mais voz, mais voz, mais voz. Quanto mais o nosso coração está ansioso, mais nós damos essa força para que realmente a incredulidade reine em nossos corações. E eu sei que é um assunto que eu poderia falar aqui o dia todo, muita coisa, mas eu queria deixar alguns versículos que eles trazem, né, essa segurança de descansar em Deus. Se os problemas na sua vida, as situações difíceis na sua vida estão te tirando desse lugar de descanso, estão te tirando de Jesus, estão te tirando desse lugar de crer, o Senhor, Ele tem palavras de vida. E a voz do Espírito Santo, nosso relacionamento com Ele, essa vida diária, nos permite entender isso, que tudo é uma oportunidade para que a nossa fé seja fortalecida. E não é que vai ser fácil, não é que a gente não vai sair desse lugar, não é que as coisas... Não, são situações que elas vão estar na nossa vida, são situações que elas vão permanecer, mas a diferença vai ser o nosso posicionamento. Porque o caminho, quando a gente realmente descobre, né, quando a gente realmente entende essas coisas profundas, a gente vai se posicionando de forma diferente. E eu queria deixar aqui esses versículos. Um é em Mateus e o outro é em Pedro. Em Mateus 6, Jesus, quando ele estava no monte, né, no sermão, dando o sermão, e aí ele vai ensinar a oração, né, do Pai Nosso, mas antes disso ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, capítulo 6, né, Mateus 6, capítulo 6, versículo 8, ele vai falando assim: portanto, não vos assemelheis a eles, porque o vosso Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Olha a intensidade disso, de que a gente não precisa nem ao menos falar, mas o Senhor, Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe, antes que qualquer palavra saia da nossa boca, Ele conhece, Ele sabe. E isso é tão profundo, por quê? Porque a confiança de que muitas das vezes você ouve, né, de pessoas, ou até mesmo as mentiras do inimigo, vem dizendo assim que Deus esqueceu de você, você está sozinho, sabe? Não há solução, Deus não está te vendo, mas olha que engano isso é. O Senhor, Ele conhece cada um de nós e principalmente Ele sabe de todas as nossas necessidades. E Jesus não termina, isso são as palavras do próprio Jesus, não termina, porque lá no versículo 25 do mesmo capítulo, Jesus vai falando assim, olha, portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? E aí Jesus vai falando do cuidado de Deus, de como Deus, Ele é um Deus cuidadoso, até mesmo com as coisas simples, com os pássaros, né, que existem e eles não trabalham pelo seu alimento, mas o Senhor, Ele fornece o alimento, os lírios do campo,
que são tão belos, tão lindos, e eles não tecem os seus próprios vestes, mas o Senhor os veste, e ele fala, né, Jesus falando que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu igual aos lírios. Então esses são os cuidados do Senhor, dessa preocupação para a gente não andar ansioso. Uma vida ansiosa nos distancia de viver o propósito, nos distancia de viver aquilo que ele tem plenamente. E ele vai falando a respeito disso, de que e se Deus tem o cuidado de cuidar desses seres, imagine nós que somos filhos de Deus. Será que Deus realmente vai esquecer de nós? Será que Deus realmente não vai cuidar das nossas vidas? Sabe? Então, olha o que Jesus vai falando. Jesus fala assim, ó, viva a cada dia. Ele fala assim, sabe? Pare de se preocupar com amanhã. Basta cada dia o seu mal. Viva o que você está vivendo hoje. Viva a intensidade. Não se preocupe com amanhã. O amanhã pertence realmente ao Senhor. Todos os nossos dias pertencem a Ele. Mas o que faz diferença é isso. É você saber que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas estão na mão do Senhor. E Ele cuida de cada um de nós. E terminando, né? Tem um versículo que eu gosto muito também. É 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Fala assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes a gente tá com o coração, porque isso acontece. Quantas e quantas vezes eu me pego assim no meu dia, parecendo assim que eu tô com tantas coisas para fazer, com tantas, sabe, com tantas decisões para tomar, e parece que o meu coração quer sair do lugar. É uma declaração que eu sempre falo, e falo assim, Senhor, o Senhor reina no meu coração. Mas às vezes parece que a gente quer tirar Jesus do reino, porque parece que o reino dele, sabe? A forma como ele está reinando não tá sendo muito boa aos nossos olhos. Então a gente quer tirar. Então esses momentos de ansiedade são exatamente isso. É quando você quer tirar o Senhor do reino, quer tirar ele do reino do seu coração e colocar as suas próprias mãos. Mas a Bíblia, Pedro, fala a respeito disso. Ele fala assim, olha, pega essa ansiedade e não guarde ela dentro de você, mas lança ela sobre o Senhor. Fale para ele, expõe para ele a sua necessidade, não, a sua ansiedade, aquilo que está te fazendo mal, e lança sobre ele. E lembre-se que o cuidado dele é sobre a sua vida. Ele tem cuidado de nós. Então a gente às vezes carrega tanta coisa, quer internalizar tanta coisa, e isso vai fortalecendo a ansiedade, né? E consequentemente a incredulidade. Mas quando nós lançamos sobre ele as nossas ansiedades, a gente realmente consegue descansar. E é isso que eu queria deixar. Que o mais importante é saber que essas situações elas vão estar presentes na nossa vida. Mas a diferença vai ser totalmente como nós vamos nos posicionar. Seja mediante a uma enfermidade, seja mediante a problemas, questões familiares que têm sido assim constantes, seja em situações assim, sabe, extremas, de decisões, de situações, de mudanças, de coisas e que vão inflamando o seu coração para que você fique ansioso, ansiosa. E principalmente para que essa ansiedade alimente a incredulidade. Mas o Senhor ele é muito maior do que os nossos problemas, do que todas as situações. E terminando, né, a história de Pedro, o mais interessante é que, embora Pedro estivesse afundando, a mão de Deus nunca o deixou. A mão de Jesus estava lá para o socorrer. Porque mesmo mediante as nossas falhas, mediante os nossos erros, mediante essas situações que nos confrontam, que mostram realmente que a gente precisa ser trabalhado, o Senhor ele não nos deixa. Jesus já estava com as mãos estendidas antes né, mesmo que Pedro afundasse, antes mesmo que Pedro né, viesse a submergir. Ele já estava com as suas mãos estendidas. E essa é a nossa alegria de saber que Deus está com as suas mãos estendidas ao nosso favor. E que você possa refletir sobre isso
e acalmar o teu coração, porque o Senhor, Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa, tem cuidado da sua família, tem cuidado de todas as áreas da sua vida. E mesmo que você se sinta só, que você realmente não tenha ninguém, Ele está com você, Ele cuida de você, porque Ele te ama, Ele nos ama. Um beijo.